Alô você, o Código da Terra está no ar, eu sou o Thiago Marra e você que nos acompanha nessa mesa onde você vê o mercado de Goiás amadurecendo e entende os códigos da terra, eu já vou deixar uma deixa. No final do episódio de hoje, com os nossos convidados que nós temos aqui, né, Leisval? Nós vamos presentear, eu vou explicar mais no final, mas nós vamos presentear no sábado, em um café da manhã, um souvenir exclusivo para você que fizer o melhor comentário no episódio de hoje. E aqui ao meu lado eu tenho comigo o nosso empresário, né? Pai de família, empreendedor, Leisival Júnior. Pai quentinho, né? 4 meses. Pai novinho. Tô aprendendo a ser pai aí. Geralmente o pessoal fala pai fresco. Né? É o primeiro filho? Primeira. Pessoal, mais uma vez é uma honra estar nessa mesa com vocês aqui. Bora que o negócio, a expectativa tá alta. E quem está conosco aqui hoje? Satisfação de receber. Hoje aqui comigo, vou começar pelo Maicon. Maicon, tudo bem, meu amigo? Que bom ter você aqui conosco e falar um pouco do que está acontecendo, né? Desse estouro que está sendo no estado de Goiás, dentro do cenário nacional, né? Pessoal, muito boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Thiagão, referência no mercado imobiliário. Leisival, referência também, o pessoal está voando aí nas vendas e hoje nós vamos trazer muitas novidades para vocês, nós vamos falar muito do mercado imobiliário, nós vamos falar muito de Hidrolândia. Eu vou me apresentar, sou Maicon, tenho 33 anos, também não sou pai tão recente quanto você não, meu menininho já tem 3 anos, já passei a fase de acordar de noite. Eu iniciei no mercado imobiliário já tem 6 anos, né? Comecei a trajetória ali em Goiânia, passei por Pará, passei pela Bahia. E hoje nós estamos aí focados no mercado imobiliário de Hidrolândia e nós temos muitas novidades boas para poder passar, compartilhar conhecimento com vocês. É isso. E outro parceiro, né, referência aqui em tudo que está acontecendo no nosso mercado imobiliário, estou aqui com o Marcos, que é um gestor de negócio importado da Bahia, viu, Leisval? É mesmo? Estava conversando um pouquinho com ele, deixou tudo lá e veio para o estado de Goiás. Marcos, seja bem-vindo, satisfação ter você aqui conosco. Tiagão, Leisival, obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui para falar do estado de Goiás, de muita novidade. Eu de Salvador, Bahia, vim para Goiás, mas mais na frente a gente vai falar o porquê dessa vinda minha para cá. Tá aqui. Isso aqui é um paraíso. Gente, quem não conhece Goiás, quem não conhece Goiânia, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vem para o melhor lugar para se viver no Brasil. Olha só, importante você que está aí no nosso litoral, né? Que é lindo, né? De qual cidade? Salvador? Salvador. Vem a Bahia toda para cá. Pode ter certeza que vocês não vão arrepender. Ele falou com tanto entusiasmo. E aí as férias vocês vão poder voltar para Salvador. Salvador com 477 anos completados na semana passada. Então, assim, quando a gente chega aqui no estado de Goiás, quando a gente chega em Goiânia ainda é um bebê, né? Comparado com os outros estados, mas a gente já consegue enxergar o quão propulsor será esse estado, o quanto tem a desenvolver e hoje referência em vários cenários. Goiânia onde se destaca a nível Brasil. A gente pode falar de segurança pública, pode falar de cidade arborizada, pode falar de administração pública. Aqui tudo funciona e eu não sou político. Ô Marcos, vamos conversar um pouquinho nesse contexto que acho bem interessante a gente colocar aqui nessa mesa. Porque quem é daqui de Goiânia, falar bem de Goiânia é fácil, né, Leisval? É fácil. Agora, para quem nos assiste, então nesse cenário nacional, né, de todos os entes da nossa federação, nós temos as notícias que o êxodo hoje, Maicon, ele está concentrado em 2 capitais. Isso. Goiânia e Florianópolis. Isso. Então, assim, Santa Catarina sempre foi uma referência de receber pessoas, não tanto quanto São Paulo, Rio, mas hoje já ultrapassou essas capitais que têm um histórico muito grande de receber pessoas que querem incorporar, empreender, pessoas que querem mudar de vida, que querem de alguma forma desenvolver, desde lá daquela pessoa que está na academia até alguém que quer abrir a sua empresa. No entanto, isso mudou, né? Esse cenário aqui, pós-pandemia, e pode ser devido à segurança, pode ser devido ao que você acha que as pessoas hoje que querem sair de onde estão, olham para Goiânia e falam: o estado de Goiás, eu me vejo vivendo e prosperando naquela terra. A gente, quando para analisar o cenário, eu comecei a vir para Goiânia tem 15 anos, né?
E tem 15 anos que eu me apaixonei por Goiânia. E minha esposa falava assim, nossa, mas eu que sou daqui não sinto tanta vontade de voltar tal, e você é tão empolgado para ir para Goiás. A gente lê muito, estuda, e como um bom comerciante, mercadológico, a gente começa a analisar os cenários, né? E eu via aqui, há 15 anos atrás, eu comecei a fazer algumas comparações. Eu comparava a qualidade de vida e eu comparava o custo de vida. Há 15 anos atrás, quando eu comparava com Salvador, a escola era metade do preço, o plano de saúde era metade do preço. E lá atrás, o mercado imobiliário ainda não tinha sofrido as mudanças que a gente está vivendo hoje. E quando você comparava região, lógico, guardando essa questão de localização, eu pegava o setor marista aqui em Goiânia e comparava com o bairro em Salvador, no mesmo perfil, era a metade do preço, o imóvel. Então eu fiquei encantado, falei, se a gente vender nossos imóveis em Salvador, a gente consegue morar bem tranquilo. Aí começou a comparação. Então assim, Tiagão, o que está acontecendo hoje com o mercado? São Paulo começou a ter um índice de migração menor. E quando a gente para analisar isso, diminuiu em São Paulo. O que aconteceu? Diminuiu em São Paulo, mas isso parou de acontecer no Brasil. O êxito está acontecendo todo tempo. Continua acontecendo, só mudou de região, né? Então hoje a gente recebe muita gente de outros estados, muita gente de fora do país, se encanta com a cidade arborizada, se encanta com a segurança pública, se encanta em andar na cidade e ver as araras voando. Então isso é um espetáculo, vocês estão acostumados com isso, mas para quem é de fora, o pessoal para contemplar a beleza da natureza, e a gente consegue enxergar essa evolução todos os dias, né, Maicon? O que a gente analisa nesse mercado, né, Tiago? Comparação, o Marcos citou, Salvador completou agora 477 anos, São Paulo tem pouco mais de 400 anos, e essas grandes metrópoles, elas nunca pararam de crescer, né? Elas nunca pararam de crescer, elas continuam crescendo, e o que nos chama a atenção é aonde essas grandes metrópoles continuam crescendo, né? Hoje nós participamos de um treinamento e nós pedimos para a Força de Vendas situar para a gente quando teria sido o último lançamento de um horizontal na Grande Goiânia. E aí, em Goiânia. Não tem, né? Não tem. E aí o que a gente começa a enxergar? Não tem mais área para poder lançar horizontal em Goiânia. Então o pessoal começa a buscar verticalização, a buscar outras saídas. Então esse crescimento acelerado, né, da região metropolitana, isso aí nós estamos falando de Trindade, nós estamos falando de Goianira, região de Santo Antônio, Senador Canedo, Bela Vista, Hidrolândia. Esse crescimento ele é natural. Por quê? Porque o que pra gente é uma novidade, nessas grandes metrópoles, eles já vivenciaram essa experiência. Então, o Marcos estava falando, tem um berço, né? Goiás é um berço para receber pessoas de outros estados. A gente comenta que o povo goiano é um povo acolhedor, é um povo que gosta de tratar as pessoas bem. E aí o que acontece? Primeira vez que São Paulo teve um índice de imigração menor em comparação ao ano anterior. As pessoas elas pararam de migrar? Elas não pararam de migrar, elas só escolheram outros endereços. Então elas continuam migrando. E onde elas escolheram? Região sul, né? Você disse Florianópolis, Santa Catarina e o estado de Goiás. Então aqui, segurança muito boa, né? Nós temos aí uma saúde pública muito boa, referência em medicina, né? Nós temos bons hospitais aqui na Grande Goiânia. E um dado que a gente estava analisando também que me chamou a atenção, que nós temos 2 cidades goianas com um dos maiores interesses em turismo do Brasil. Estamos falando aí de Pirenópolis, estamos falando de Caldas Novas, que são projetos exclusivos, né? Hoje nós quase não temos cidades como Caldas Novas no Brasil, né? É muito raro. Pirenópolis também, a gente vem aí, pessoal da Globo gravando novela lá em Pirenópolis, explorando essa cultura que é nossa. Então, em poucos anos, nós teremos aí, você vai em Pirenópolis, é mais caro que você ir para um resort isso é verdade. no Rio de Janeiro, na Bahia. Verdade. Né? Então, o mercado ele tem mudado constantemente e nós vamos falar muito dessas mudanças. E alcançado diferentes pessoas, né, Leisval? É interessante a gente comentar sobre isso,
que esse amadurecimento urbano, né, que a gente tem visto aqui no estado de Goiás, principalmente nas cidades médias, nós temos aí 22 cidades médias que somam, né, formando a nossa região metropolitana. Aí eu quero fazer aqui uma pergunta que essa colocação do Marcos, ela é muito inteligente, porque realmente Goiânia, nós estamos agora completando 100 anos. Isso. Perto dessas outras capitais, de fato, nós somos um neném. Mas o mercado imobiliário, o desenvolvimento, a urbanização, ela leva tempo. A gente sabe que não é da noite para o dia, né? Então, nessa perspectiva de continuar recebendo pessoas, né, Maicon? O que vocês veem que, assim, tem que ser feito de políticas para que o nosso estado ele continue atraindo, tanto do comércio local, como de forma geral, que aqui a gente colocou da saúde. E eu acho interessante, Marcos, sabe o que é? Goiânia é referência de duas coisas, e em uma a gente está recebendo pessoas do mundo inteiro, pessoal, estética. Maioria das mulheres que querem fazer qualquer tipo de procedimento estético estão procurando Goiânia. E outra referência que nós agora entramos no cenário nacional e na América Latina é no tratamento do câncer, né, com o Hospital Cora, que inclusive de forma inteligente, né, pelo estado de Goiás, foi colocado do lado do aeroporto. Então Goiânia antes Goiânia não, né? O Brasil tratava o câncer onde? Em Barreiros, São Paulo. E aí a gente vem agora com esse hospital que está do lado. O que vocês veem, né? Não só saúde e segurança, que o estado tem que apresentar para que essa urbanização ela continue sendo interessante. Tiagão, o crescimento ele é muito bom, mas ele traz dores, né? O crescimento ele tem um bônus e ele tem um ônus. O crescimento de uma cidade ele vai trazer algumas consequências que talvez há 10 anos atrás vocês não tinham. Já começa a ter um trânsito um pouco mais complicado, começa a ter uma migração muito grande, então às vezes você começa a ter uma certa dificuldade de acessibilidade, mas isso é comum e isso tem como resolver. Quando você tem um governo atuante, né, igual hoje é o estado de Goiás, começa a ter medidas de precauções para evitar o caos com o crescimento. E a gente começa a enxergar, eu brincava com o Maicon sobre isso, a gente fala sobre isso nos nossos treinamentos, essa mudança, essa transição acontece muito rápido. Então, um dia você enxerga uma Goiânia ainda com resquício de interior, mas muito rápido existe uma transformação e a gente começa a enxergar uma cidade muito verticalizada, aonde tinha casa, essas casas vão dando espaço aos prédios, aos verticais, e essa mudança, ela aconteceu em Salvador, ela aconteceu em São Paulo, vai acontecer em Goiânia, já começou a acontecer em Goiânia, e eu me lembro que há 15 anos atrás, eu brincava muito com minha esposa, né? Eu falava assim, nossa, mas que lugarzinho tranquilo para se viver, E hoje a gente já vê a cidade tomando forma, né? A cidade mais cheia, o aeroporto reformado, o aeroporto era pequeno, agora você já vê um aeroporto maior, mas todo o crescimento ele vai buscando os arredores, né? E aí é que vem o nosso trabalho, a região metropolitana ela começa a crescer e como eu falei para vocês, em Salvador, Maicon, o crescimento ele foi muito rápido. A gente um dia, você tinha um metro quadrado de R$50 e de repente, você não piscar de olhos, esse metro quadrado ele passa para 100, ele vai para 200, 300, 400, 500 e ele não para de crescer. Então essa é uma dica para você investidor, não perca tempo. Quando você para pensar, o mercado já evoluiu, o preço já subiu. O que era uma oportunidade, você vai ver e vai dizer, nossa, eu tive tanta oportunidade de comprar, o Thiago me ofereceu, o Lesival me ofereceu e eu deixei passar a oportunidade. Gente, o mercado imobiliário, ele não dá uma segunda chance. Então, a hora é agora, não perde tempo, investe, acreditar, né, Thiagão? Quem compra terra não é. É que piscou, acabou, né? E o que eu penso desse movimento de transição? Primeiro, nós temos que entender o que as pessoas estão buscando para poder, o que faz essas pessoas saírem dos seus estados, o que essas pessoas estão buscando nessa mudança. As pessoas estão buscando moradia, essas pessoas elas estão buscando maior qualidade de vida, essas pessoas estão buscando trabalho, essas pessoas estão buscando empreendedorismo. O que essas pessoas estão buscando? A gente precisa partir do conceito desse entendimento.
né, para a gente poder nos posicionar como mercado imobiliário. Então, nós sabemos, né, que hoje o estado de Goiás ele tem uma renda per capita superior aos demais, a boa parte dos estados do Brasil, né? Nós temos uma segurança pública efetiva que funciona muito bem. Temos a terceira capital mais arborizada, né, do Brasil, uma das mais arborizadas do mundo. Isso está ligado diretamente à qualidade de vida. Então, o que essas pessoas buscam, né? Eu falo aí de uma classe mais popular. Essas pessoas buscam trabalho. Essas pessoas buscam moradia, oportunidade, melhoria na qualidade de vida, na criação da sua família. Então, quando a gente vem com os nossos empreendimentos, né, vertical, horizontal, o que nós temos a oferecer para essas pessoas? Você vem para Goiás. Aqui em Goiás você tem segurança, aqui em Goiás você tem qualidade de vida. Aqui, por exemplo, nós tivemos um evento aqui na Grande Goiânia, né? Vou citar para vocês, foi manchete nacional, tivemos um MotoGP aí, mais de 200 mil pessoas passaram pela nossa cidade e nós tivemos um único indício de roubo, de furto, né? Tivemos um único. Então isso é algo assim que é uma evidência, né? de uma boa segurança pública. E essas pessoas vêm buscando trabalho e hoje nós temos grandes empresas que já estão instaladas na Grande Goiânia, na região metropolitana, renda per capita boa. Então eu estou te falando, você vem para Goiânia, eu vou te dar trabalho, eu vou te pagar mais do que você ganharia, né, em outras regiões do país, e aí você tem uma opção mais interessante de moradia, de morar perto do seu trabalho, uma opção de escola melhor para os seus filhos. Então é um berço mesmo para receber esse pessoal que vem de fora. Até hoje para mim é uma surpresa quando a gente anda de carro em Salvador e passa duas pessoas numa moto, você corre. Você no trânsito, você se tranca no carro e você pede a Deus para ele não te enxergar, né? Então esses dias eu passando, saindo do shopping para atravessar a rua, passou dois caras na moto, aí eu fiquei meio assustado, ele falou, você não é daqui. Eu falei, não sou. Ele falou, porque eu também não sou daqui e esse medo eu já tive um dia. Então, para vocês o que é comum, para o resto do Brasil não é, né? Para boa parte do Brasil viver na insegurança ficou normal em alguns lugares, né? Ficou, assim, você tem várias praças em Goiânia e as praças aqui, todos os dias você vê os pais com os filhos nas praças, você vê crianças brincando, e isso, minha esposa daqui foi para Salvador com essa cultura e queria ir para a praça com meu filho, porque eu falei, amor, não dá, não tem condição. Aqui a gente corre sérios riscos de ser assaltado. Então, essa segurança que para vocês é algo normal, para quem vem de fora, a pessoa sente um conforto. O pessoal que veio para o MotoGP teve algumas entrevistas disso. O pessoal veio de avião e trouxe as motos de caminhão, né? E aqui desceram as motos e foram passear na cidade. No dia do MotoGP eles pararam a moto lá de fora com um capacete, deixaram o capacete na moto, sem estar preso, e voltaram. Tava tudo lá. E olha que o capacete deixou o celular carregando em cima da moto e o pessoal não levou. Uma experiência diferente demais que a gente tem aí. Então, você que nos assiste, Goiânia é isso, né? Antes a gente era aquele interior, né, Leisval? Tudo bem, pode ser que nós sejamos ainda o interior, o estado de Goiás, mas é um interior desenvolvido e sofisticado. E falando de sofisticação, desenvolvimento, eu quero pontuar um pouco, Leisval, da nossa região macro, né? Metropolitana. E falando da região metropolitana, nós sempre nos posicionamos como referência do agro, né? O estado de Goiás sempre foi muito forte no agro, mas nós temos uma cidade aqui, né, na nossa região metropolitana, Hidrolândia, trazendo outra referência para dentro do nosso estado, que é o modal, que é a logística, que é uma cidade hoje que está num cenário nacional como um centro de distribuição para o país todo. Sim. Então eu quero colocar aqui, Marco, um pouquinho para a gente falar sobre Hidrolândia, porque nós temos rampas de valorização em todo o estado, mas é bem verdade que existe uma cidade se destacando. Eu conversava esses dias que Hidrolândia, ela, em pouco tempo, ela triplicou de tamanho. Nós temos a cidade da fé, Trindade. Nós temos, como bem falado pelo Maico, né, as águas quentes, né, da nossa Caldas. Nós temos Pirinópolis, que é um lugar paradisíaco, inclusive lá tem muito turista vindo da Europa, vindo de outros países para conhecer, né, o Pico dos Pirineus. Mas Hidrolândia não se destacou pelo esse elo turístico, está se destacando pela logística.
que vocês podem falar para quem nos ouve, para você incorporador, para você que pensa em procurar um lugar para falar assim, eu quero ir num lugar onde eu vou viver isso. O metro quadrado, dia após dia, sendo multiplicado. Thiago, é o seguinte, nós fomos favorecidos, nós não temos mar em Goiânia, né? Goiás não tem mar, mas nós somos... Agora vai ter, agora vamos falar. Agora eu quero saber disso aí. Nós somos favorecidos com geografia, e você vai entender muito bem porque eu estou posicionando. Geografia. Se você olhar o mapa do Brasil, né, você vai enxergar lá o estado. É um centro. Você vai enxergar o estado de Goiás aí no centro do país, né? E quando a gente aprofunda mais, né, a gente vai no detalhe, nós enxergamos Hidrolândia muito bem centralizada. E aí tem um detalhe. Por que essas grandes empresas escolheram Hidrolândia? Tem um porquê, né? Não foi porque o serviço público é melhor que outros municípios. O estudo por trás, né, de uma migração de uma grande empresa, né? Nós temos hoje em Hidrolândia a Amazon, Shopee, o maior CD da Pague Menos, né? O maior CD da América Latina em farmácia está localizado em Hidrolândia. Hoje Hidrolândia tem a maior renda per capita. Então, para fazer uma transição de uma empresa desse porte, né, multinacional, no caso de Amazon, Shopee, existe um estudo muito bem feito de viabilidade de negócio. Escoamento, né? Precisa entender como que vai se comportar. Então, esses estudiosos, eles enxergaram Hidrolândia, né, e nós aprofundamos nesse estudo para entender o porquê que essas grandes empresas da logística escolheram Hidrolândia. Muito simples. Tiagão, pega o mapa do Brasil aí, ó, vamos olhar aí. Ó. Nós temos o norte, nós temos região Pará, o Acre ali na parte superior, embaixo nós temos Rio Grande do Sul, um pouco à direita o Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco mais embaixo nós temos o Nordeste. Imagina essas grandes empresas distribuindo lá, montou a sua sede lá no Parazão, e aí tendo que distribuir para o Rio Grande do Sul. O que vai acontecer com isso? Aumenta o custo da operação, né? Onera muito o custo da operação. Da mesma forma, se ela leva as grandes logísticas para a região sul, para distribuir para o norte, ia aumentar esse custo. Então, quando eles veem uma oportunidade de uma BR-153 ligando o país do norte ao sul, né, eles encontram Hidrolândia. Pô, é aqui que eu vou instalar, aqui eu estou no centro do país, eu vou ter um custo muito mais baixo para poder fazer essa parte logística, e daqui eu distribuo, né, para o norte, eu distribuo para o sul, eu distribuo para o nordeste, eu distribuo para o sudeste. Então, de fato, quando a gente fala a capital da logística, é porque a nossa geografia, né, ela nos favoreceu com esse diferencial. Então... Tem mais um detalhe, Maicon. O meio de transporte ainda no Brasil utilizado, o mais utilizado é o viário, o rodoviário. Então, o que acontece? Nos países desenvolvidos você tem um ferroviário muito forte, né? Aqui ainda são poucos portos, então isso intensifica ainda mais a utilização da BR-153 cortando o país de norte ao sul. E quando a gente vai falar de Hidrolândia, é interessante falar, nossa história em Hidrolândia começou há 2 anos atrás, né? E a gente tem um princípio básico. Todo lugar que a gente vai para lançar, a gente faz uma imersão nessa cidade. Ficamos em Hidrolândia durante quase 60 dias. Para o primeiro lançamento. Para o primeiro lançamento. E a gente então, você que está dizendo que vocês foram lá viver a cidade. Isso. Antes de apresentar algo para a cidade, entender o que era a demanda. Isso. E quem estava ali, o que vocês já tinham ideia do que ia levar, ou você estava indo estudar a região? Tiagão, a gente vai para estudar porque muita coisa a gente consegue pegar em artigo, pegar em alguns noticiários, mas quando a gente faz essa imersão... É muito melhor que a pesquisa, né? Não, é muito melhor que a pesquisa. A gente já ouvia falar, né? Que em Hidrolândia o dinheiro corria, que lá em Hidrolândia existia uma cultura enraizada muito forte, né? Porque, por exemplo, algumas cidades... Uma comunidade local tradicional, conservadora, né? Identidade própria. Porque, por exemplo, Goianira, foi uma cidade que eu fiquei lá em Goianira por mais de 3 anos, né? A cultura de Goianira é muito diferente da cultura de Hidrolândia. Por quê? Porque Goianira, ela foi formada por cultura de pessoas que vieram de fora, com essa migração. Então você encontra muitas pessoas, né, do norte, do nordeste. Hidrolândia não, Hidrolândia eles são bem fechadinhos, a cultura ela é muito forte. Hoje o mercado em Hidrolândia, a economia de Hidrolândia, nós evidenciamos isso na prática, né, com o lançamento que nós tivemos lá recentemente.
Então, quando nós viemos para o Parque das Águas, para lançar o Parque das Águas, eu e o Márcio falamos, vamos passar 60 dias aqui, nós queremos comer o que eles comem, quero comer o que fome, quero beber como é que eles vivem, eu quero viver como eles vivem, eu quero conhecer qual que é a cultura desse pessoal. E aí eu e o Marcos, nós chamamos a atenção muito rápido, porque com apenas 15 dias, nós enxergamos que Hidrolândia iria se tornar em breve um dos maiores vetores de crescimento da região metropolitana, né? Mas eu e o Marcos, nós tínhamos enxergado isso em 2024. Mas antes da gente enxergar isso, né, outras pessoas, alguns incorporadores já tinham enxergado isso lá atrás. Então é por isso que a gente precisa estar muito atento ao mercado imobiliário. Por quê? Porque é oportunidade, né? A gente vê uma oportunidade passando, a gente tem que abraçar. Então, antes mesmo da gente ver, grandes incorporadores já tinham escolhido Hidrolândia para poder, né, lançar seus empreendimentos. Então, a gente, né, quando a gente começou a levar a força de vendas para lá, para nós era muito claro o que iria acontecer em Hidrolândia. E nós tivemos, né, um trabalho assim, de força mesmo. Pessoal, Hidrolândia vai crescer, vocês não vão sair mais de Hidrolândia. Hidrolândia existe uma sequência de lançamentos imobiliários para poder acontecer. Tem muita coisa nos cartórios. E tem um detalhe, né? Hidrolândia tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Tem necessidade de mão de obra. Quando você tem necessidade de mão de obra, você tem necessidade de quê? De moradia. Moradia é receita para o município. Eu já ia perguntar isso, porque pelo que vocês estão falando, pega esse código aí. Era uma cidade dormitório e hoje Hidrolândia está trazendo o pessoal de Goiânia para trabalhar em Hidrolândia. E, consequentemente, falta o quê? A moradia. Não acredito nem só moradia, né? Porque Hidrolândia vai ter que se desenvolver tanto na locação, no comércio local, na hospedagem. De forma geral, a cidade ela vai se desenvolver muito e vai ser acentuado, Leisval. Por quê? Porque tem muita mão de obra lá hoje. Tem. E o que acontece hoje em Hidrolândia, né? Já existe uma escassez no mercado imobiliário, tem uma escassez de imóveis para locação, tem escassez de imóvel para compra, né? Então, o que acontece hoje lá? Um aluguel de uma kitnet em Hidrolândia é R$ 1.200. E não tem, né? O corretor que foi para lá trabalhar com a gente falou, Marcos, não tem. Então, assim, as empresas já começaram a cobrar porque a mão de obra, ela vem de Aparecida, ela vem de Goiânia, então todos os dias os ônibus saem para buscar e voltam para levar, porque esse pessoal ainda não conseguiu comprar um imóvel em Hidrolândia. Hidrolândia, Thiago, é muito interessante porque é uma cidade que tem cultura, sim, é uma cidade encantadora. Todo mundo que vai em Hidrolândia fala assim, cara, mas que lugarzinho agradável, que lugarzinho aconchegante, né? Tem alguns restaurantes tradicionais e o pessoal vai e apaixona, porque a cidade ela tem identidade, como o Marco falou, é uma cidade muito bem cuidada pela prefeitura e a quantidade de lançamentos nos próximos anos chama muita atenção, porque é o próximo vetor de crescimento do mercado imobiliário do estado de Goiás. E eu... Quer falar, Alisson? Sim, uma pergunta aqui, então, só para me entender assim, nesse contexto que nós estamos levantando aqui, vocês enxergam então Hidrolândia hoje ainda como um vetor de crescimento, né? Nós estamos falando aqui questão de uma oportunidade, ou vocês acham que já é uma realidade consolidada? Leisval, já é uma realidade consolidada. Já foi dada a largada. Já foi dada a largada. Nós temos alguns históricos aí. Nós participamos de 2 lançamentos efetivos, né, do início até o fim dentro de Hidrolândia. Que vendeu 100%. Primeiro, nós arrancamos com mais de 300 unidades, que é um movimento hoje incomum. Nós não temos loteamento aberto com essa velocidade de vendas hoje fácil no mercado. Segundo, nós lançamos aí o Reserva dos IPs, né, da Preserva Urbanismo, projeto, né, de 642 unidades. Nós estamos falando, Thiago, de mais de 80 milhões em VGV. Nós vendemos esse produto em 90 dias. Então, assim, no detalhe para vocês entenderem, nós tínhamos lote lá a partir de 80 mil. Nós já reajustamos as tabelas 5 vezes. Hoje nós estamos vendendo esses lotes de 80, 90 mil por 145. E olha na disponibilidade, não tem. Mas é interessante falar que isso foi em outubro, né? Então, assim, quando a gente agora... fala, não, mas isso aí já tem um ano que aconteceu, não, foi em outubro. Agora. E hoje a gente tem fila de espera. O pessoal todo dia liga, voltou algum lote, né? Teve algum distrato? Procurando. E essa valorização, imagina um cliente que comprou lá de 80 mil,
e hoje está vendo lote de 125 mil. E esse empreendimento, como ele é bem centralizado, então dá uns dados interessantes para a gente poder analisar, nós pensávamos que esse empreendimento ele seria vendido para Hidrolândia. Um produto bem localizado, era uma área guardada aí pela população hidrolandense por muito tempo, mais de 10 anos essa área era esperada pela região de Hidrolândia. Centro da cidade, nós pensamos, pô, Hidrolândia vai abraçar aqui nossas vendas, vão vir aí no mínimo 90% de Hidrolândia. E esse produto, ele nos mostrou uma grande vontade de quem está morando em Aparecida, de quem está morando em Goiânia. Se for fazer um filtro no CEP, né, das pessoas que passaram proposta ali, o nosso mapa quase de ninguém ele traz essa informação. Nós tivemos em torno de 60% Hidrolândia e aí a grande parte região metropolitana da Grande Goiânia, Aparecida, Abadia, Senador Canedo. Tivemos muitos clientes do exterior, por quê? Às vezes a gente tá nessa, será que vai, será que não vai? Será que Hidrolândia já é uma realidade, né, que é o que a gente está discutindo aqui agora? Mas fora do país, nós tivemos uma conversão de vendas para clientes da Europa, para clientes dos Estados Unidos, clientes que têm potencial de investimento, que já estão acostumados a investir em imóveis, que o pessoal estava sabendo, né, de todas essas novidades em Hidrolândia. Nós tivemos muitos clientes investidores. Por quê? Porque já é uma realidade. Então, de fato, sim, uma realidade do mercado. Isso é bem interessante. A gente recebeu no stand um cliente de São Paulo. O cara saiu de São Paulo, umas 8 horas já a gente fechando o stand no sábado, parou a caminhonete. Falou, não fecha não, quero bater um papo com vocês. Estou vindo de São Paulo para comprar uns lotes aqui. Falei, verdade, mas por quê? Falou, cara, em São Paulo, o ramo de distribuição e logística não para de falar de Hidrolândia. Não para de falar de Hidrolândia. Então, esse cara veio e comprou uns 7, 8 lotes, pensando em trazer um braço da empresa dele para Hidrolândia. Ele falou, cara, vocês não têm noção do quanto Hidrolândia vai crescer. Em São Paulo, só se fala de Hidrolândia. Nos portos, em Porto Suape, lá no Nordeste, se fala em Hidrolândia. No Porto de Santos, se fala em Hidrolândia. Por quê? Tudo que chega de fora, chegou no Brasil, é rodovia. Né? Então, no Porto fala, isso aqui vai para Hidrolândia, vai para Hidrolândia, vai para Hidrolândia, vai para Hidrolândia. E aí a gente conseguiu entender a dimensão. Engraçado, o pessoal fora do país ouvindo falar em Hidrolândia, e a gente aqui em Goiânia, às vezes, ainda na dúvida se isso vai acontecer ainda ou não. Achando que Hidrolândia é só jabuticaba. Sabe o que é mais legal, cara? Que Hidrolândia, ela tá se desenvolvendo, mas ela não perdeu aquele charme de interior. A essência, a essência a cultura, do interior. né? Nós vemos isso na prática com esse empreendimento. Por exemplo, a gente recebeu algum senhorzinho na bicicleta, chegava na bicicleta no nosso stand de vendas, corretor, a hora que ele viu o senhorzinho, ele já escondia. Já corria. Vou perder minha vez agora não. Banheiro, vou perder minha vez, né? Não vou ainda não, vou deixar passar pro próximo. Aí chegava o senhorzinho lá na bicicleta e falou, meu filho, quanto que é o lote? Ó, esse lote aqui, essa rua aqui é a rua, sobrenome do meu avô, né? Meu avô tem esse sobrenome e eu quero comprar um lote aí na rua que tem esse nome, né? E como você vai pagar? Não, amigo, eu vou pagar no dinheiro, né? Mas no dinheiro, o senhor está com dinheiro, você vai fazer Pix, como que é esse pagamento? Aí ele pegava um saco de pão, tirava o dinheiro assim e falava que eu vou pagar a vez. Aí você não posso receber, eu vou ter que levar esse dinheiro para dentro da preserva. Então ainda mantém essa essência de interior, tradição, esse charme de interior. E aí, Marcos, você entra numa seara que é bem interessante, né? A gente está falando aqui de mercado imobiliário, de vendas. Aí quando você dá um exemplo desse de um senhorzinho, a gente está falando de pessoas, né? Então, no momento que a gente fala sempre de arte, tecnologia, a gente não pode esquecer a essência da nossa empresa são pessoas. A gente lidar com pessoas. Então, todos os dias, quando a gente chega para uma reunião, quando a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus e a gente sempre conversa. A gente não pode perder a nossa essência. A Elo Lançamentos é uma empresa de venda, é uma empresa acelerada, mas a gente trata com pessoas. Então a gente tem esse cuidado de treinamento, a gente sabe que todo cliente ele tem possibilidade de comprar, o que não tem, a gente tem que atender porque é um sonho, e lá na frente ele vai ter condições de realizar esse sonho e a gente está lidando com sonhos, né? Quem pensa em comprar um imóvel, quem pensa em comprar um lote, ele está pensando em construir um sonho.
Então, eu e o Maicon, a gente tem essa característica de tratar todo mundo sempre de forma igual e aceleração em vendas, mas com pensamento em pessoas, né? E isso é um viés extremamente interessante e o mercado não está acostumado com isso. Então, eu acredito que vocês seguindo nessa linha de relacionamento do centro, seu cliente, né? De entender, de atender, né? De não esquivar de ninguém, porque esse sonho é bem verdade que talvez a pessoa viva ele só uma única vez. Isso. Talvez aquela unidade ali seja o primeiro e o último terreno que ele vai adquirir. Grande parte do brasileiro, a gente pode buscar esses dados, ele tem apenas um imóvel, né, em sua vida. Sim. Isso é dado. E olha a importância, né, da IU, né, de vocês como gestores do mercado, os corretores, eles terem esse cuidado, né, o zelo, acho que a palavra certa é essa, o zelo, de prestar essa consultoria, né, de não olhar a comissão, mas de entender que ele está passando pelo sonho de uma pessoa e que amanhã a alegria dela vai depender daquilo. Isso, né? Perfeito. E eu quero, então, agora aqui fazer uma pergunta, Marco. Entendendo o desenvolvimento de Hidrolândia, entendendo os anúncios de novas rodovias, né, que serão asfaltadas, duplicadas, e bem colocado, Marcos, que esse escoamento a gente ainda vai contar com um novo Porto Seco, né, o Antares, que é algo que eu acredito muito, que Hidrolândia vai deixar de ser essa referência só no campo das ideias, mas as pessoas de Goiânia vão viver aquilo que você falou, né? Eu poderia ter comprado. Isso. Hoje eu acredito que quem passa por Hidrolândia e não adquire, na balança de arrepender de não ter comprado, vai ser muito maior do que ela ter adquirido. E aí eu trago para mim, se eu quiser morar hoje em Hidrolândia, se eu falar assim, ô Michael, eu achei interessante demais, eu quero sair de Goiânia e viver aqui nessa cidade do lado que está crescendo, desenvolvendo, quero aproveitar essa oportunidade e quero viver dentro de um condomínio fechado em Hidrolândia. Vocês têm algum condomínio para recomendar para a gente? Você fala assim, eu estou chegando agora em Goiás, ouvi falar desse estado maravilhoso, desse estado forte, conservador, eu quero morar na região metropolitana em Hidrolândia. O que você vai me indicar? É o seguinte, para poder chegar à minha indicação, eu vou contextualizar para você, tá? Nós temos um bom produto em Hidrolândia, né? Nós vamos lançar esse empreendimento muito em breve, inclusive vocês são parceiros nossos oficiais nessa jornada, né? Assinando o produto aí junto com a gente, sinal que vocês também acreditaram com certeza nesse empreendimento. Então nós temos um produto muito bem localizado, né? Nós estamos falando aí que nós temos a BR-153, ligando o país do norte até o sul, e ela está praticamente na porta do nosso empreendimento, com 1,4 km da nossa portaria. Qual que é o nome dele? Casa Praiana, Raiz da Mata, mais novo lançamento da Preserva Urbanismo. Vou ter que comprar mais lote lá. Esse vai ser sucesso. Esse vai ser sucesso. E esse empreendimento ele tem, né, uma mobilidade muito boa para Goiânia, né? Nós utilizamos hoje como referência o Flamboyant, né, que é uma referência para a gente poder se situar dentro da cidade. Hoje nós estamos apenas 25 minutos do Shopping Flamboyant. Nós estamos aí, né? Vou vender meu peixe aqui agora. Nós estamos no maior vetor de crescimento do estado de Goiás. Nós contamos para vocês aí todas as novidades que estão chegando em Hidrolândia. E esse empreendimento ele chega com um conceito único, né? O empreendedor que nós representamos é a Preserva Urbanismo. E para te contar um pouco melhor dessa história, com o nascimento da IU, nós enxergamos na própria Preserve o propósito que eu e o Marcos acreditavam, né? Nós acreditávamos que o mercado com maior volume de lançamento, todo dia lança um produto, o que ia se destacar no mercado? Vai se destacar no mercado o produto que ele for bem embalado, que ele for bem conceituado, que ele tiver uma boa localização. Bem precificado. O produto, para ser bom de venda, ele precisa respeitar 4 pilares básicos. Primeiro, localização. Nós falamos muito sobre localização aqui. Segundo, uma boa embalagem do produto, né? Uma boa embalagem do produto. Terceiro, obra. O cliente que está comprando, ele quer ver o desenvolvimento da obra, ele quer acompanhar se onde ele está empregando o dinheiro dele, ele está desenvolvendo, se o incorporador está cumprindo o que prometeu. E o quarto é uma boa tabela de pagamento, um bom plano de pagamento. E hoje eu enxergo no Casa Praiana Raiz da Mata todos esses 4 pilares que nós entendemos para um lançamento de sucesso, né? E ele vem com um conceito que é assim, o mais legal de todos, que ele vem com um conceito disruptivo,
é o primeiro condomínio com conceito praia do estado de Goiás. Isso foi ideia do Marcos, que trouxe lá da Bahia? Eu acho que foi do Marcos. É apaixonante. Vai ter sal na água também? O produto, quando o Michael fala aí de bem embalado, a gente está falando de conceituação de produto, a gente está falando de um cuidado bem antes disso se tornar materializado. A gente está falando de projeto, início de projeto, entender a demanda da região. E o Casa Praia na Raiz da Mata, ele é um produto apaixonante. Não, mas você falou o nome aí, então nós estamos falando que o empreendimento ele tem praia, né? Ele tem mata. A primeira praia privativa do estado de Goiás. Mas espera aí, só antes que eu me esqueça da pergunta, que aí passa, depois eu não lembro. Mas a água é fria. A água é quentinha, Thiago. Água é aquecida? Água Não. aquecida. Água do Nordeste. Mas e a areia tirou de qual rio? Cara, veio da praia, veio do Não. litoral. A areia veio do litoral, Veio do litoral. e a água é aquecida. A água é aquecida. Gente, a gente está falando de um projeto muito fora da curva, uma tecnologia que ainda não tinha no estado de Goiás. Mas antes de continuar falando do produto, eu sempre faço essa brincadeira. O goiano, quando vai para a praia, ele sai daqui empolgado, né? Já sai com roupa de banho, desce do avião e quer ir direto para a praia. Só que aí eu vivia isso, que a família de minha esposa daqui ia para lá, para Salvador. E aí depois de 3, 4 dias, você começa a ver o pessoal meio tristezinho já e tal. Você vê o que foi? Cara, tô com saudade de casa. Cara. Viajar é bom, mas voltar é melhor. Eu tô com saudade da minha raiz, né? Então quando a gente fala de Casa Praiana Raízes da Mata, esse é o único produto no estado, e eu arrisco falar talvez o único ou um dos únicos do Brasil, com um conceito de litoral, mas que traz também muito forte o lago, a mata, aquele momento de a raiz que a gente entende que é sertaneja, né? Que é próprio nosso povo goiano. Muito próprio do povo goiano. Então esse produto, ele caminha aí por duas vertentes bem diferentes, mas muito próximo no produto. A gente está falando de um espaço de praia, de litoral, um ambiente totalmente contagiante e que lembra, quando você desce do carro, a gente fala que criança não mente, né? Então chegou uma criancinha lá com o pai esses dias e falou, nossa, cheguei na praia. Então assim, traz muito a ideia de praia, lembra muito a praia, e a nossa praia, a areia de fato é do litoral. A gente vem com algumas pedras que tiraram da praia e levaram para o condomínio. E a gente está falando aqui, pessoal, para vocês que ainda não conhecem, de um produto a 25 minutos do Shopping Flamboyant. Hoje, para você chegar em Hidrolândia, você pega a BR-153, é o tempo todo a 110 km por hora. E tem um detalhe, esse produto é para poucos, tá? São somente para 268 famílias. Então, assim, é um projeto muito exclusivo. Nós estamos falando de um empreendimento que tem mais de 80 mil metros de área verde, mais de 40 mil metros, né, de itens de lazer, de áreas de lazer. São mais de 30 opções de lazer. As obras estão bem avançadas, é um produtaço. Então, esse produto que eu te indicaria. Assim, eu vou... Inclusive, vai lançar agora dia 23 e a praia já vai estar pronta, né? A praia tá Ó, deixa eu sintetizar aqui para você que nos acompanha. Então, peraí. O Marco falou 4, mas eu vou resumir em 3. O terceiro vai ser por minha conta, porque eu acredito na inteligência de mercado de vocês, né? Possivelmente, jamais vocês errariam nesse terceiro. Então, vamos lá. BR-153, onde você tem um desenvolvimento de velocidade para chegar. Você sai por Aparecida, onde não há aquele engarrafamento comum. Sim. Da 0,20 a 0,40 e a 0,60 e 70 que está muito acentuado para a pessoa que quer no horário do rush ali, né? Isso. Entre 6, 7, meia, 8 horas entrar em Goiânia e depois ali das 17 às 18, 18h30 sair de Goiânia. Tem pessoas que estão sofrendo, né, com essa logística. Então você BR-153, você passa por um lugar seguro que é monitorado, né, pela nossa Polícia Rodoviária Federal. Em 25 minutos você chega em Hidrolândia e você vai estar no lugar bem localizado, porque eu concordo com isso. Ah, Thiago, mas é o óbvio dizer? Não é, tem pessoas que têm que entender, porque nós estamos falando de projetos e o projeto ele é imóvel. Então, amigo, você não pode errar, porque não tem como você tirar seu terreno e levar para outro lugar. Então, o condomínio Casa Praiana, localização privilegiada, né? Outra coisa que você falou, Mike, interessante, eu quero aqui pontuar, projeto. O projeto, eu vi ele, Esval, e assim, ele é realmente fora da curva, ele apresenta um conceito de moradia que faz jus ao nome,
casa praiana. Você vai ter dentro do seu condomínio aquilo que as pessoas saem nas férias para passear, para desfrutar. Você, seus convidados, sua família, né, um lugar de formar boas memórias dentro do próprio condomínio, sem precisar sair. E dentro do próprio condomínio ainda você vai viver o quê? O cenário que todos nós gostamos. Porque, Marco, todo goiano tem um pezinho na roça. Então, todo mundo gosta de ter um lago. Você pesca, Lesão? Demais, eu gosto demais da conta. Lá, esse lago vai poder pescar? Ou ele é contemplativo? Conta pra Esse eles lá que nós fizemos lá. Tem peixe lá? Você no lago do Goiano. Ó, vou falar aqui pra vocês, o Michael ele é ligadão nos 220. Né? Então, peraí, tem peixe? Tem peixe. Então, ó, você vai ter a praia, que eu fiz questão de perguntar para você aqui que nos assiste, aquecida. Areia, não é aquele cascalho, Leisval? Areia de quartzo. E a areia é de quartzo, não aquela piscina estilo praia, ela é de fato uma praia com areia de que estado que veio? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, anota aí. Você que está aqui no estado de Goiás, dentro de Goiânia, ou deseja investir, você acabou de encontrar o lugar. Porque além de tudo que é sofisticado dentro do projeto urbanístico do Casa Praiana, você ainda vai ter a raiz da mata. Isso. A raiz da vivência que a gente gosta muito, que é o quê? Que é o lago, que é a parte da fauna, a parte da flora. Então, eu estou convencido, viu, Mike? Você foi muito assertivo, Thiago, quando você fala, né, dessa transição, você foi muito assertivo porque você conseguiu enxergar, de fato, o para que a nossa campanha comercial ela foi criada. A nossa campanha foi criada pensada justamente no que você citou. Nós estamos falando sempre entre o azul e o verde, nós estamos falando sempre de um pé na areia, outro pé na mata. Então nós entendemos que para esse produto, Leisval, nós temos o melhor dos dois mundos, né? Para quem gosta, né, de praia, eu, por exemplo, Goiânia aqui, eu chego na praia 2-3 dias, eu já quero ir embora, falei, gente, quero ir embora, quero descansar, quero pescar agora. Quero pescar, né? E nós fizemos experiência, nós pegamos uma varinha de bambu, falei, Marcos, nós estamos falando para todo mundo que pode pescar, que tem peixe. E se esse pessoal vem aí sem a gente, embaixo uma varinha e não pesca lá, nós vamos sair de mentiroso, né? Eu peguei a varinha lá, joguei lá e dei uma saculadinha na água lá. Tinha traída lá, meu irmão. Se você que você gosta de pescar, vou lá, sabe? Se você gosta de pescar, pode fazer o teste lá que vai pegar peixe. E tem um detalhe importante, Mike. No momento que a gente está vivendo, o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolítico do mundo, né? Nós somos um dos maiores consumidores de internet do mundo. O que é que isso acontece? Verdade. Já você vai viver isso com o seu filhinho. Eu e o Michael, a gente já preocupa muito com isso. Tiagão, a coisa mais difícil hoje é a gente pegar a nossa família e sentar numa mesa para uma refeição, é assistir um filme junto, é tirar uma criança conviver da em internet, família, da tecnologia. E o nosso condomínio, ele permite isso de forma muito fácil. Você sai de casa com o seu filho, poucos metros você está numa praia, né? Então você vai lá, curte a praia, à tardezinha, você vai pegar seu neném, Leisval, e vai levar para uma experiência no mato. O nosso lago, vale a pena lembrar isso aqui para vocês, é um lago natural. Ele não é uma lâmina d'água, a gente lá cavou um poço e fez um lago artificial. Esse lago é natural, a água vem de uma nascente que fica dentro do condomínio, ou seja, no período de seca esse lago não vai secar. Não é perene. Não é perene. E a gente tem o seguinte, quando o Michael ele fez uma ressalva, a gente chegou na mata, ele parou e falou, cara, aconteceu um negócio estranho comigo. Até pensei que ele estava passando, mas falou, cara, me deu um apagão agora. Eu esqueci de todos os problemas. Então, é o poder da natureza, né? A natureza traz a gente, Sim. tira a gente de uma realidade, leva a gente para um lugar lá de sossego, de paz, um momento em que a gente esquece de tudo, todos os problemas do mundo e se conecta com a natureza. Então, o Casa Praiana, ele tem esse poder de conexão com a natureza. E isso aí que você está falando, ô Marcos, eu acredito tanto. E de que forma que eu vou provar isso? Todo cartão postal tem água. Tem água. Todo cartão postal é de natureza. Sabe por quê, Lesval? Natureza descansa. Isso. Não tem como. Você vai para você chega na praia e olha a água, aquilo traz paz. Terapia. Você chega na margem de um lago e escuta ali o barulho do pássaro, do vento, você começa a ter essa percepção que ativa, né, outros sentimentos nossos que são emoções diferentes da convivência com a tela, que é isso que muitos pais hoje, de forma, aqueles que são mais cuidadosos, né, que não estão entregando a família
terceirizando, Sim. né, o relacionamento com a tela, mas fala, não, eu quero criar meu filho próximo de mim, eu quero caminhar com ele, eu quero nadar com ele, eu quero pescar com ele. E o condomínio Casa Praiana, ele atende isso, né, que é essa parte do descanso da nossa alma. Porque a pessoa, ela vai ter um condomínio que no fim de semana ela quer ficar na casa dela. O destino dela não é outro. Porque o que eu vejo, Marco? Muitas pessoas, principalmente que moram no vertical, a inquietação, o tédio, né, de não ter o que fazer, às vezes dentro de casa, dentro do apartamento, ou quem vive ainda no bairro aberto. Aí falando, né, de vencer o tédio, de ter esse momento de terapia, de convivência, o que eu queria que vocês falassem para nós? Um pouquinho mais da esteira de lazer do condomínio. Porque as duas coisas nós já estamos aqui encantados, que é a praia e o lago. Eu já estou atendido. Mas para quem nos assiste, o que mais o condomínio traz, né, na sua infra, de falar assim, olha, de lazer a pessoa ainda vai poder ter essa experiência dentro do Casa Praiana. Vamos lá, Thiago, é muito item de lazer, não sei se eu vou lembrar. Vê se você lembra aí, ajuda aí, Marcos. Mas boa parte aí nós vamos conseguir te passar. Vamos lá, o empreendimento ele conta com mais de 30 opções de lazer, né? Nós estamos falando ali de academia equipada, nós estamos falando de cowork, horta mandala, que é uma horta com conceito especial. Vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo. Essa horta ela foi pensada para quem tem dificuldade com mobilidade. Então ela permite que um cadeirante ele consiga plantar e ele consiga colher sem o auxílio de um terceiro. Então, o conceito dessa horta é esse, né? Acessibilidade. Acessibilidade. Aí nós temos lauja jabuticabeiras, pomar, são 3 quadras profissionais de areia. Essas quadras estão prontas, é um diferencial do produto, porque lançamento geralmente você compra na planta, né? Esse lançamento São não. 3. São 3. E olha para você ver aqui, só uma coisa já veio rápido na minha cabeça. 268 unidades. Porque, Marcos, você deve conhecer, tem condomínio aqui em Goiânia que tem 1.800 terrenos. 1.800, Lisão. Dá fila. Quem gosta de ser o próximo? Ninguém quer ser o próximo na história. Então, peraí, são 3 quadras para 268 pessoas. Não, na verdade, assim, são 3 quadras. São 3 quadras de areia. Tem as outras. Tamanho oficial. A gente tem uma quadra de tênis, saibro. Olha só. E mais uma quadra poliesportiva. E o nosso lazer, Thiago, ele é muito dividido, ele é espaçado. Tem um campo society também, tem um campo society, a gente não concentra... Ele é distribuído dentro do condomínio. O que é que geralmente acontece nos condomínios? Os itens de lazer, eles estão tudo junto. Aglomerado. Né? Então, assim, você tem uma piscina, você tem uma quadra, você tem uma academia e um salão de festa. Isso, no dia a dia, na utilização, na prática, vira um caos. Porque você quer simplesmente sentar lá com o seu filho e brincar na piscina. Tira um pouco da privacidade. Só que aí você tira essa privacidade, os eventos acabam trazendo um certo tumulto para o condomínio. O nosso salão de festa fica ao lado da portaria, estrategicamente. Porque, Thiago, imagina só, você está lá no final de semana, você vai para descansar. Lazyval, você sabe que ele é um cantor. Sei, já acompanha, né? Esse lado dele aí. Pega lá a banda dele, leva lá e fala assim, não, vou fazer um churrascão aqui, vou colocar uma bola de viola. E me atrapalha no meu evento. Ele atrapalha. Então, o que acontece? A gente consegue entender que esses 268 felizados terão, durante todos os dias, uma paz inexplicável. Porque você tem tudo muito bem dividido. Na nossa mata, na nossa área de mata, na nossa área do lago, a gente vai ter um espaço wellness, né? Esse espaço contempla sauna, uma jacuzzi, uma sala de massagem, a gente tem um deck de frente para o lago. Então, assim, vocês trem vai ficar bonito. Você já tem onde levar neném lá para ter aquele momento de natureza. A gente já tem lá aquele espaço maravilhoso. Pode-se dizer praticamente que tem um ecoturismo dentro do Casa Praiana. Tiagão. A experiência de resort. Nós estamos transmitindo, uma experiência. Mas deve demorar demais essa entrega, porque tem coisa demais para acontecer. Vou te contar, essa parte é boa, hein? Seguinte, ainda tô vendendo pro Thiago, você tá vendo que eu tô empenhado aqui. Eu já comprei. Fez o Thiago. Eu acho que o Thiago Deixa eu falar, há meia hora atrás eu já tava convencido. Mas eu quero que você traz indicação agora, né? Thiago, é o seguinte, esse empreendimento diferente, né? Alguns dos diferenciais desse lançamento é o nosso cronograma de obras, né? Nós vamos iniciar agora
ainda no mês de abril, a portaria, né? Nós vamos começar a subir a portaria, nós estamos com boa parte do nosso muro pronta, né? Grande parte do nosso muro pronta. Da primeira etapa, a parte que fica de dentro do bar da terra, parte de galeria pluvial, compactação, já foi toda... Quem chega lá hoje vai ver essa movimentação. Na verdade, essa movimentação... É a parte enterrada, a parte que ninguém vê. Ninguém vê. Mas já tá feita. Quando você está fazendo, vira um caos no empreendimento, que é anilha, máquina passando, abrindo rua, vira um caos. Então, nós já superamos essa etapa, né? Então, o nosso foco nesse momento, nós vamos entregar a nossa praia muito em breve. Inclusive, eu quero fazer um convite para os seguidores aí. No sábado, dia 4, nós teremos um Open Visitação e nós esperamos receber vocês. Estamos preparando um buffet super legal, salada de fruta, água de coco. Então, é um momento, né, para iniciar essa experiência. A nossa praia ela vai estar pronta. Então, o empreendimento, a fase de obra está muito avançada. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, os clientes que compraram a primeira etapa do nosso empreendimento, né, eles já poderão construir a partir de novembro desse ano, né, um prazo assim, muito curto, né, e esse empreendimento, a primeira etapa, ela será entregue em abril do ano que vem. Então nós estamos falando que nós teremos tudo isso pronto em 12 meses, né, que é um prazo extremamente agressivo quando você fala em lançamentos imobiliários, horizontal, vertical. Em média hoje é 36, 48 meses. 48 meses. E podendo se prolongar, né? Podendo se prolongar. E a segunda etapa, que é a etapa Raízes da Mata, o nosso cronograma de entrega é em outubro de 2028. Então, um pouco mais de 24 meses. Então, vou subir a bola da Preserva aí. Peraí, então, Mike, deixa eu só te interromper, porque você foi falando aí e me veio aqui uma dúvida, que às vezes é interessante você que nos ouve. Então tá, a primeira etapa fica pronta agora, a segunda Raiz da Mata vai ficar pronta em 28. Isso. E eu tô comprando o meu na segunda etapa, certo? Certo. E aí vocês vão deixar eu desfrutar do condomínio pronto antes de chegar a minha etapa? Tiagão, a gente pensa num todo, né? O que vai acontecer? Tiagão comprou na segunda etapa, Lecival na primeira. A gente não vai cobrar um condomínio para a segunda etapa porque ainda não foi entregue. A gente apenas vai cobrar para o cliente que desejar desfrutar do condomínio uma taxa de manutenção. Eu vou poder me associar então e já viver a praia, viver tudo isso. Isso. Uma coisa que é bem importante falar, a maioria dos lançamentos, o material vem tudo muito bonito, bem embalado, mas na entrega, os itens de lazer vai cair no rateio, né, dos condôminos, para poder comprar os móveis, imobiliar. A Preserva ela tem esse cuidado, esse zelo. Mais de 30 itens de lazer, todos eles vai ser entregue, mobiliados, equipados. Enxoval completo. Enxoval completo. E Uma mentira, Lesão. É verdade. Não, se fosse mentira hoje seria dia primeiro. Rapaz, se fosse ontem, eu ia acreditar. Eu ia esperar ele falar. Rapaz. Levi e a Lívia vai brincar muito lá, então, Thiago. Pessoal, a gente começa agora a chegar no final desse momento nosso, mas eu quero aqui deixar para você então, Michael, que horas que é o café da manhã? No sábado? Sábado, a partir das 9 horas, nós estaremos aguardando vocês. É um Open Visitação, mas de forma mais clara, nós vamos inaugurar a nossa praia, a nossa primeira praia privativa do estado de Goiás. Estamos preparando algumas surpresas para vocês também. No sábado agora? No sábado, nós estamos já preparando algumas surpresas. Então olha aqui, vou levar meu colete, sabe? Você que acompanha o Código da Terra, escuta só. Você vai dar aí um Google no Maps ou no Waze, colocar Casa Praiana, vai aparecer o condomínio Casa Praiana em Hidrolândia, você já vai ter na sua mão a localização. E para você que fizer um comentário aqui no Instagram ou no YouTube, com as palavras Casa Praiana, e for o melhor comentário, o mais criativo, dentro do contexto de tudo que nós falamos aqui, que é esse condomínio, você vai ganhar um presente da IU. E eu posso falar que é o presente ou não? Vamos falar? Quer falar? Sim, eu queria fazer um agradecimento aí ao Igor da Preserve, né? Igor. Que é Sim, grande parceiro nosso. Sócio-diretor da Preserve. E nós falamos, Igor, nós vamos ali participar de um momento especial com os meninos. E eu não posso chegar lá, nós não podemos chegar lá de mão vazia, né? Então, ele pediu para oferecer, em nome da Preserve, em nome da IU, um kit, né,
Eu não sei se é kit de churrasco, né? São ferramentas para que você faça um bom churrasco aí na sua casa. Então vem cá, você que fizer esse comentário, Casa Praiana, aqui no YouTube ou no Instagram, você vai ganhar um super kit de churrasco entregue pelas mãos do Marcos e do Michael e do Leisival no sábado a partir das 9 horas. Então, clica aqui, faz o seu comentário e já deixa aqui para você, siga, né, o Código da Terra e siga a Yu também. Procura aí no Instagram, segue eles para você acompanhar toda essa criação que vocês estão hoje empenhados junto com a Preserve no Casa Praiana. E aí, isso que eu estou te falando, nós vamos avaliar os comentários e nós vamos anunciar para a pessoa. Antes de sábado, Leisval, a gente vai dar o prazo até quando? A gente dá até amanhã? 24 horas, até amanhã, nesse horário, nós vamos avaliar e pegar esse comentário e eu vou fazer contato com você para te informar que você ganhou um kit churrasco do pessoal da Preserve entregue pela IU. Vai receber lá no sábado, lá no Casa Praiana. Então deixa anotado aí. Pessoal, quero agradecer o Leisival, tá aqui com a gente semana após semana, né? Hoje o código foi forte, né, Leisival? Rapaz, não deu nem tempo de fazer pergunta, tinha tanta informação aí que eu vou... Porque a nossa ideia aqui, Marcos, é apresentar para o Brasil, sim, apresentar para outros incorporadores, apresentar para outros investidores, apresentar para aquelas pessoas que vivem a urbanização, que vivem o desenvolvimento, entender o que é o estado de Goiás hoje. Então nós estamos aqui posicionando nosso estado, apresentando ele, e eu fiquei muito feliz da sua presença, viu, Marco? Da presença do Marcos, e nos ajudar a contribuir com tudo aquilo que as pessoas têm que tomar nota, né? Do que é hoje Goiás, Goiânia, do que é Hidrolândia e do que é o bem-estar da pessoa que decide viver dentro de um condomínio fechado com o ambiente, né, que vocês nos apresentaram aqui hoje, que é totalmente fora da curva. Então agradeço e até quero deixar aqui, Leisval, para você fazer suas considerações finais e depois vou pedir também o Michael e o Marcos. Quero agradecer também a presença de vocês e eu queria que vocês deixassem uma mensagem de reflexão diante de tantas perguntas que já foram feitas aqui, mas só uma mensagem de reflexão. Para vocês, cliente que comprar hoje o Casa Praiana, daqui a 5 anos ele vai olhar para trás e vai pensar o quê? Assim, ele vai pensar, vocês deixaram, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Né? Não, vamos lá. Só uma mensagem. Leisval, falar que quem compra terra nunca erra, esse ditado é um ditado popular, né? A gente ouve falar demais. Mas no Casa Praiana Raiz da Mata, as evidências elas são muito fortes. Porque nós falamos que Hidrolândia é o maior vetor de crescimento. Nós temos aí 1 metro quadrado, né? Atrativo. Abaixo do que o mercado está comercializando. Teremos outros lançamentos na região. Então, quando esses outros lançamentos vierem para a região, eu estou com o produto pronto. Então, assim, eu não vou falar a partida, mas eu vou assegurar para vocês aí. Pode anotar o que eu estou falando, vocês me lembram depois, tem a data aí do podcast. Em 24 meses, esse empreendimento vai ter praticamente dobrado o seu metro quadrado. Pode notar o que eu estou falando. Com tudo isso que vem acontecendo dentro de Hidrolândia, com todas essas mudanças, com grandes players do mercado imobiliário indo para dentro de Hidrolândia, eu vivi isso, né, em 2021, vivi em 2022, isso acontece todos os dias, né? O pessoal fala, 20 anos atrás, um terreno aqui próximo ao Parque Vaca Brava custava não sei quantos mil, hoje está valendo milhões. Então isso continua acontecendo. Então, respondendo aí a sua pergunta, Leisval, o cliente que comprar, ele vai daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele vai ligar para você e dizer assim, gente, muito obrigado pelo investimento que vocês me apresentaram, obrigado por ter mudado a vida da minha família, obrigado por ter me ajudado a tirar meus filhos da tela para viver a experiência da família, e eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa e dizer assim para vocês, tudo que a gente conversa aqui é dúvida inclusive de corretor. Então esse programa de vocês vem para reforçar, vem para movimentar não somente para o cliente que quer comprar, mas vocês ajudam demais o corretor com muita informação. Então
Então, Tiagão, Lesval, parabéns pela iniciativa, o programa é show de bola e sempre que vocês convidarem a gente vai estar disponível. Pessoal, também quero agradecer, Tiagão, Lesval. Eu vi vocês lá com um monte de gente do mercado imobiliário. Falei, Marcos, será que nossa vez não vai chegar? A gente estava esperando esse convite, então mais uma vez agradecer a vocês. Papo show de bola, infraestrutura de vocês aqui, sensacional. Desejo muito sucesso, prosperidade e que Deus, né, em primeiro lugar, continue os abençoando, guiando os passos de vocês, guiando os passos dos negócios de vocês e que essa parceria, né, nós já fomos parceiros com o Lesval em alguns produtos, mas que essa parceria entre Micasa e o Preserve, ela seja uma parceria longa, duradoura. Nós estamos falando de um lançamento, né? Já dando um spoiler pro pessoal aí. Esse é o primeiro de muitos que virão. Tem muita coisa na nossa esteira de lançamentos e com certeza essa parceria ela vai ser boa e juntos nós vamos aí contribuir para a mudança do mercado imobiliário com bons projetos e mexendo aí diretamente na vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Então você que acompanha o Código da Terra, amigo, estou feliz de ter você aqui conosco e o código hoje foi esse. Em Goiás agora tem praia. Você que nos acompanhou, feliz da sua presença, clique aqui, ajude a patrocinar o Código da Terra. Que jeito, Thiago, que eu patrocino o Código da Terra? Sendo membro dessa sociedade. Compartilhe, comente, nos ajude a enganjar e essa informação chegar para mais pessoas.